Então, gente, dança do ventre não tem registro, não tem nada escrito de como surgiu, aonde surgiu, como é que aconteceu. A gente tem teorias. Duas teorias que são mais conhecidas, que é que as mulheres dançavam para fertilidade, era uma coisa mais religiosa, dançavam para as deusas. E era uma coisa mais escondida, elas não dançavam assim para as pessoas, não se apresentavam. Era o cantinho delas ali, elas dançavam ali para a deusa da fertilidade, para a deusa Ísis, essas deusas assim. E a outra teoria que tem é que foram as ciganas que dançavam, né, se apresentavam. E como o cigano está sempre em movimento, está sempre simulando de um lugar para o outro, foi expandindo a dança do ventre por todo mundo. Eu vou ler aqui para vocês um texto do blog Central de Dança do Ventre, que explica mais detalhadamente isso que eu acabei de falar. Então vamos lá. Dança do ventre, retalhos de uma história. Falar sobre a origem da dança do ventre requer muitos cuidados. As diversas teorias que abordam esse tema são duvidosas, já que carecem de documentação histórica, ou seja, não há registros que falem da origem, que foi o que eu acabei de falar. Dentre das diversas hipóteses, a mais difundida diz que a dança do ventre surgiu no Antigo Egito, em rituais nos quais as mulheres dançavam em reverência a deusas, sendo muito citada a deusa Ísis. Com movimentos ondulatórios e batidos de quadril, as mulheres reverenciavam a fertilidade, celebravam a vida. Alguns autores citam a origem dessa dança entre 8.000 e 500.000 a.C. Então já era um ato religioso, se for nessa teoria aqui, mas muito, muito antigo mesmo. Antes de ter a religião que a gente conhece hoje em dia. E a outra teoria defende a ideia de que a dança do ventre tem suas raízes na Índia e que de lá foi difundida pelos ciganos e divulgaram no Ocidente, né? Que também pode ter sido. E também acredita-se que a dança existiu como forma de arte nas cortes, tanto sob o Império Romano quanto mais tarde no Império Otomano, na Turquia. Durante essa época, imagina-se que a dança possa ter se espalhado por todo o mundo árabe. Eu acho essa teoria aqui também interessante, porque a gente tem o estilo de música muaxará, que são músicas medievais, dançadas em palácios mesmo. A gente não, né? As mulheres da época, elas dançavam de vestido, rodado, com aqueles partilhos, era bem bonito. Era muito parecido com balé. Enfim, dessas três teorias, qual que vocês acham que seja assim, mais verdadeira, né? Porque como tem uma verdade. Vocês acham que hoje em dia a dança do ventre ainda é religiosa? Vocês acham que a dança do ventre foram os índios que trouxeram para cá, as índias? Ou foi através dos palácios, através dos reis, das rainhas? Como vocês acham? Escreve aí pra mim, escreve nos comentários pra mim o que vocês acham disso. Enfim, em meio a tantas suposições, fica a seguinte questão. Qual seria a necessidade e a utilidade de buscar a origem da dança do ventre? Mais um questionamento para vocês. Por que vocês acham que seria importante estudar a dança do ventre? Responde aí também. Faz o seguinte, nos comentários, número lá. Número 1, eu acho que a dança do ventre é tal teoria. Não sei. Número 2, eu acho importante a dança do ventre para tal coisa. Estudar a dança do ventre por isso, por aquilo. Então, como esse conhecimento poderia interferir na forma como lidamos hoje com essa arte? Sabemos que a dança do ventre não é a mesma daquela época. Novos movimentos foram surgindo, como foi passando de país para país. Uma bailarina, por exemplo, pegava um movimento lá e fundia com o movimento de dança do país dela, e se tornava um novo movimento. A dança do ventre hoje em dia, ela é bem misturada. Ela tem muitas fusões, tem muito movimento e muitos ritmos que não são originais, né? Digamos assim. Então, há pessoas que, voltadas para esse entendimento religioso da dança do ventre, de culto à deusa mãe.
Tem professora de dança do ventre que dá aula como se fosse uma religião ainda, como se a gente dançasse para fertilidade, como se tem até um véu que se chama véu de Isis, que é um véu bem grandão, todo frisado, que a gente dança. Músicas modernas, né? Então, e tem professoras que ainda seguem essa teoria até hoje em dia. Aí vai de cada uma, né? Tá. E essas professoras dão a essa dança um cunho místico, misturando a arte a uma religião que não mais existe. É como eu acabei de falar, né? A dança do ventre não é mais como ela era antigamente. Ela mudou muito, foi muita cultura junto com ela. E isso é uma coisa errada? Não, não é errado. Não tem regra na dança do ventre. É uma escolha. E tendo-a feito, é importante ter consciência de que está trazendo uma cultura de outra época e local para o aqui e o agora, e que essa relação com a dança não é mais assim tão clara. Não passa de uma hipótese, mas muitos fazem essa escolha de trabalhar a partir da dança outros aspectos da vida. Eu prefiro trabalhar a dança do ventre como forma de cuidar do corpo, como forma de aumentar a autoestima, né? Tem outras professoras que preferem dessa forma que eu falei, uma coisa mais religiosa, mais mística, mais sagrado feminino, essas coisas. Tem professoras que é mais belly fit, né? Que é mais para emagrecimento. Isso depende muito de como a professora prefere trabalhar. Ó, assim como a música, a dança é algo que faz parte do cotidiano das pessoas, se não em todas, em grande parte das culturas, sendo difícil de traçar origens e em casos de danças populares antigas. É simplesmente uma manifestação de um povo, dos sentimentos de um povo, da sua constituição e da sua história. É uma forma de expressão. Então, pensa assim, olha só como a dança do ventre é rica. Quantos povos já não se misturaram em meio aos movimentos que a gente aprende? Sendo assim, vai sofrendo mudanças ao longo do tempo, recebe influências sócio-históricas e culturais. Não é estática, a dança está sempre se movimentando, a dança está sempre mudando, está sempre surgindo coisa nova, e a gente está sempre em constante estudo. Por esse motivo, e por se tratar de uma tradição não escrita, muitas vezes acabamos tendo acesso à dança atual e à sua história mais recente. Então, voltando à pergunta que eu fiz no início, por que é importante estudar a história da dança do ventre? Será que a gente precisa chegar lá atrás mesmo, lá do início, onde quase não tinha escrita nenhuma, não tinha informação nenhuma? É importante estudar aquela dança? Não tanto, respondendo a primeira pergunta. Porque a dança já não é mais a mesma, como eu já falei diversas vezes nesse vídeo. Não é mais a mesma dança. Já misturou um monte de coisa, né? Então, teve uma época chamada de Golden Era. Dessa época pra cá, é importante estudar. Porque dessa época que é mais parecido do que se é hoje em dia, né? Então aí já é mais importante um pouquinho, o texto aqui vai explicar. Para quem busca a dança enquanto manifestação artística e busca ser fiel à representação de um povo, seria mais interessante buscar conhecer a cultura atual do povo árabe e a dança do último século em diante. Se não é possível conhecer pessoalmente os países árabes e seu povo, busque literaturas, busque filmes que lhe possibilitem certo contato, que lhe permitam saber como é a vida daquele povo. O comportamento, o andar, o falar, tudo isso é importante. Então, assim, tem um filme que eu vou indicar pra vocês sobre dança do ventre. Ele é um pouquinho mais antigo, é lá de 1900 e pouco lá, mas é bom pra vocês conhecerem como funciona lá, porque nesse filme, o que acontece no filme ainda acontece nos dias de hoje. É um filme antigo, mas atual, né? Eu vou deixar escrito em algum lugar aí pra vocês verem. É um filme legalzinho.
No que diz respeito à história, conhecer bailarinas de 1900 até os dias de hoje já nos dá grande bagagem para entendermos a dança atual. Quais os fatores a fizeram chegar a tais moldes, quem e o que a influenciou, como certos passos e instrumentos, músicas da própria dança, como o véu, como o espada. Tudo isso é recente, isso não tinha antes. Então, não faz tanto sentido procurar lá atrás. Mas é importante estudar, porque a gente está lidando com uma outra cultura. A gente não pode desrespeitar a cultura de um povo, não é verdade? Você fala tanto hoje em dia sobre apropriação cultural, mas quando a gente conhece a cultura, sabe da história, sabe o porquê daquele jeito, e você respeita a cultura, já não é apropriação cultural mais, né? Porque a gente está divulgando, a gente está difundindo, a gente não está pegando aquilo, vivendo como nosso e tirando do deles, né? Aí já é uma coisa errada. Então, a parte geral da história é essa. E agora, no Brasil? Como é que a dança do ventre surgiu no Brasil? Vocês conseguem imaginar como é que foi? E a dança do ventre no Brasil? Como será que surgiu? Como será que aconteceu? Será que alguém do Brasil aprendeu a dançar, ensinou para outras pessoas? Ou veio alguém de lá morar aqui, ensinou, enfim? O que vocês acham? Bota aí, questão número 3. Como a dança do ventre surgiu no Brasil? Como vocês acham? Não precisa fazer textão não, tá, gente? Pode fazer uma resposta curtinha. Então, para explicar como surgiu, eu vou ler o texto do Jorge Sabogui. Sabogui não, Sabongi. Eu vou ler o texto dele que ele explica como aconteceu. E foi assim, foi em São Paulo que a dança do ventre começou. Lá tinha restaurantes árabes e somente lá era o único lugar no Brasil que tinha dança do ventre. E a bailarina que dançava lá era uma libanesa, mestiça. Então ela saiu do país dela, ela nasceu lá no Líbano, né? E veio pra cá e se apresentava nesse restaurante. Então vamos ver como aconteceu? Ó, em nosso país, no início dos anos 70, não é tão antigo assim. Minha mãe nasceu nos anos 70 e minha mãe ainda não tá velha. É recente, gente. Aqui no Brasil, dança do ventre é muito recente. Ó, em apenas alguns restaurantes árabes na cidade de São Paulo, como Semiramis, Bier Masa e Porta Aberta, possuíam apresentações de dança do ventre como atração para o seu público frequentador. Em sua maioria, eram pessoas da colônia árabe. E não tinha em nenhum outro lugar, tá dizendo aqui, ó. Em geral, 3 músicos tocavam num pequeno palco. Tocavam alaúde, tocavam debarque e daf. São instrumentos árabes que na próxima aula eu vou explicar para vocês sobre os instrumentos. Enfim, nessa aqui eu não vou falar sobre os instrumentos. E num determinado momento do jantar eram chamadas 1 ou 2 bailarinas para realizarem suas apresentações. Existia uma geração de pouquíssimas bailarinas no Brasil que se apresentavam nos restaurantes acima. Na verdade, no total não chegava a encher as mãos. Não chegava a encher as 2 mãos, né? Contando assim os dedos. Não tinha. E quem eram elas? A Sherazade, Samira, Rita, Selma, Mileide e Zeina. 5 bailarinas só, gente. Só 5 para São Paulo inteiro, no Brasil inteiro. Que, enfim, não saía nem de São Paulo nessa época. O aprendizado acontecia de maneira informal e sem fontes de informações seguras. Não tinha internet nessa época, né, gente? Então, elas mesmo dançavam, uma passava para outra, o que sabia. Às vezes informações não verdadeiras, às vezes faziam um movimento errado, né? Porque não tinha como saber, mas elas dançavam assim, trabalhavam assim, e esse era o certo para elas na época. Ó, a Sherazade é armênia e pela própria descendência tinha uma técnica elaborada e diferenciada. Devemos lembrar que não existiam computadores, fax, celulares, CDs, vídeo, VHS, fotos digitais, imagens atualizadas, revistas ou qualquer forma de contato com a realidade dos países árabes, no que diz respeito a estudos. Gente, eu falei uma informação errada, eu falei que ela era libanesa, mas ela é armênia mesmo, tá lá perto.
Ó, mesmo nos países árabes, a dança sempre foi ensinada de maneira informal. Era passado de mãe para filha, de filha para filha, de prima, não sei o quê. Então era aquela coisa que eu falei no início do vídeo, era ali uma coisa familiar, era uma religião e elas dançavam em casa. Aí, né, foi passando tudo que eu falei. Muito do que se fazia em cena nos shows vinha dos filmes de Hollywood, e principalmente de forma intuitiva. Para uma apresentação nos dias atuais seria totalmente incompatível, mas para uma época onde o referencial inexistia era mágico. Eu vou deixar um vídeo para vocês dessa época, para você ver como elas dançavam. Era muito mais simples, eram movimentos bem básicos mesmo. Hoje em dia já tá cheio de tremido, já tá cheio de não sei o quê. Naquela época não tinha tanto, era bem mais simples. E o pessoal amava, porque era uma coisa diferente, não tinha lugar nenhum, nem mesmo para estudar, nem mesmo para aprender, né? Aí hoje em dia, 4 décadas depois, praticamente, está escrito aqui, né? Mas já passou mais do que 4 décadas. As sementes da dança oriental frutificaram mesmo após esses locais terem fechado as portas e encerrado suas atividades. Né? Elas não pararam, elas foram para outros lugares ensinando a sua dança. Quem gostava, aprendia. Agora eu vou falar um pouco da Sherazade. Ó, o nome dela é Sherazade Shahid Sharkey. Eu acho que é assim, né? Que se fala o nome dela, não sei falar o nome dela. Eu vou deixar a fotinha dela aí pra vocês verem. E percussora da dança do ventre no Brasil. Sherazade, cujo nome verdadeiro é Madeleine, nasceu em setembro na cidade de Bethlehem, na Palestina, porém cresceu em Alepo, na Síria, e mais tarde foi para Beirute, no Líbano. É por isso que eu tinha falado do Líbano, mas ela morou no Líbano, ela não nasceu lá. Enfim, descendente de armeiros, começou a dançar profissionalmente aos 7 anos. Ela começou bem novinha, era criança ainda. E ela dançava em festas enquanto a mãe tocava mandolim. Ou seja, alaúde. Como Sherazade costumava dizer, sua arte é um presente de Deus. Sherazade era tão intensa que certa vez, aos 9 anos, foi convidada a apresentar-se na celebração do aniversário do rei Abdalá, na Jordânia. O mesmo ficou tão encantado que ele deu vários presentes. Gente, olha só, com 9 anos ela dançou pro rei. Ó, seguiu com a dança do ventre em vários lugares pelo Oriente até que aos 18 anos casou-se. E em 1979, Sherazade veio para o Brasil, onde teve sua filha e divorciou-se. Ficando por 12 anos ausente de sua dança, porque ela estava cuidando dos filhos. Voltou então apresentando-se em vários restaurantes, festas e shows por todo o Brasil. Foi nessa época que ela foi para o restaurante de São Paulo. Passando a ser conhecida pelos seus métodos e exercícios para a dança do ventre e sua luta para o seu reconhecimento como arte e não como sexualidade. Ela que trouxe a dança do ventre como nós conhecemos hoje praticamente, porque quem é leigo assim, não conhece tanto, acha que a dança do ventre é a dança do acasalamento, né? Acha que é pra seduzir homem, acha que é pra dança do marido. Não é isso, dança do ventre é uma forma de arte, uma forma de expressão que ajuda a aumentar a autoestima da mulher. Não tem nada de sexual, não tem nada de demônio, que a gente acha que é uma dança do diabo, né? Mas não é. Ela lançou um livro Resgatando a Feminilidade, Expressão e Consciência Corporal pela Dança do Ventre, em 1998. O ano que eu nasci, tá vendo? Não é tão antigo assim aqui no Brasil. Enfim, e a última edição dela foi lançada na 17ª Bienal do Livro em São Paulo. E seus exercícios contribuíam muito para a melhora de pessoas que tinham problemas de coluna e outras doenças, tendo como método extremamente especial de lidar com o corpo, mente e alma da bailarina. É praticamente o método que eu uso.
Ela é considerada a mestra das mestras, pois muitas das conhecidas professoras ou mestras como Lulu Sabogi e Laila Surreal foram suas alunas. Eu já fiz aula com a Surreal. Fiz pelo YouTube, ela tem alguns DVDs bem antiguinhos mesmo. E foi lá que eu aprendi meus primeiros passos, foi com a Surreal. E é possível, em seu estilo de dança, reconhecer muitos passos desenvolvidos por ela, relacionados aos seus exercícios metodológicos, como as inclinações até o chão, que é o cambré, a queda turca, tudo que cai no chão, ela que inventou, né? Enfim, gente, o vídeo é esse e o nosso vídeo termina aqui. Beijinho, tchau, tchau!